vocês e graças a Deus, porque já o irmão que me antecedeu ensinou o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, o pastor Edward, que o Senhor abençoe grandemente a vida dele também. E hoje vamos estudar o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Porém, vamos utilizar o versículo número 12 do primeiro livro de Timóteo, o capítulo 4, que está escrito assim: ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Vamos, irmãos, aproveitar, já oramos ao Senhor, estamos aqui dispostos para sermos orientados nesta noite. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, se você estiver ali onde fazer as suas anotações, vamos falar o exemplo que o mundo precisa ver. O exemplo que o mundo precisa ver. Sem dúvida que nós vivemos em tempos em que o certo parece errado e o errado parece certo. Hoje estamos encarando uma situação muito difícil no Brasil, no mundo todo. Estamos rodeados por vozes que gritam, as redes sociais que influenciam, modas que moldam, ideologias que pressionam. Em meio de tudo isso, Deus está levantando uma geração que não apenas fala, mas vive a diferença. O interessante nesta noite, no começo desta orientação bíblica, é sabermos que esta geração é uma geração que tem a responsabilidade de viver e fazer a diferença. O exemplo que o mundo precisa ver. Então, vivemos uma época tão marcada pela superficialidade, a superficialidade de valores. Tudo está troncado pelos likes. As pessoas estão mais apaixonadas pela aprovação do seu próximo do que pela aprovação de Deus. Pessoas mais preocupadas pelos comentários, pelos seguidores, pelos likes das redes sociais, que pelos princípios e valores bíblicos. Uma geração voltada no foco da popularidade e da fama. Porém, chama minha atenção que diante de uma situação muito interessante, o apóstolo Paulo escreve a um jovem, porque esta é uma mensagem para um jovem. É um jovem obreiro, é um jovem que está começando o seu trabalho no serviço a Deus. De fato, para aquela época, ele já estava na frente de uma responsabilidade em uma igreja local. Porém, ele estava sendo desafiado a ser um modelo, a ser aquele exemplo diante de uma catástrofe moral, diante de uma dificuldade muito grande. O apóstolo Paulo escreve àquele jovem para ele se tornar o exemplo que o mundo precisa. Porque o mundo de hoje precisa uma geração que viva e que faça a diferença, que viva a vida cristã, que viva a prática cristã e que faça a diferença. Então, veja, o apóstolo Paulo escreve e aquele jovem começa a se sentir desafiado, porque não era viver apenas de palavras, era viver de vida, de fato, aquele desenvolvimento do dia a dia. Agora, no primeiro livro de Timóteo, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4, nós vamos observar dois pilares. Vamos falar de dois pilares, dois
pilares fundamentais para sermos aquele exemplo que o mundo precisa. Porque o mundo está precisando de uma geração que faça diferença. Mas essa geração precisa ser estruturada, no mínimo, em dois pilares, que estão ali no capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. O primeiro pilar, o capítulo de número 3, fala do caráter irrepreensível. E no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala da constância na doutrina e a vida piedosa. Quer dizer que nós aqui temos dois pilares fundamentais: caráter e doutrina. Caráter e doutrina. Para sermos o exemplo que o mundo precisa, precisamos de uma geração de caráter, uma geração de doutrina, uma geração formada, uma geração estruturada. E eu consigo observar aqui o chamado que não é apenas para nomear líderes, não é apenas para ter um nome na placa de um projeto. Não, Deus está se revelando, está se mostrando a uma geração necessitada, a uma geração que precisa conhecer a Deus de verdade, uma geração que precisa ser relevante diante do embate do inimigo. Agora veja bem, Timóteo era um filho de uma mulher judeia e a mãe dele era judeia, porém o pai era grego. Quer dizer que esse jovem já pertence a uma geração onde, desde a sua casa, tinha duas culturas, duas situações, dois costumes. O costume do pai era um, o costume da mãe era outro. O ensinamento da mãe era um, o ensinamento do pai era outro. Atos dos Apóstolos nos ensina que o pai daquele jovem era grego e a mãe era judeia. Mas ele foi ensinado nas Escrituras. E aí chama a atenção, porque para que uma pessoa seja exemplo no mundo de hoje, precisa ser educado nas Escrituras. Graças a Deus pela programação que os conquistadores têm de transmitir aos nossos jovens desta geração fundamentação bíblica, orientação bíblica. Porque aquele jovem chamado Timóteo, ele foi educado nas Escrituras e tornou-se discípulo fiel do apóstolo Paulo. Aí começa ele formar o seu caráter e estruturar as suas convicções. Olha, formar o seu caráter e estruturar as suas convicções. Os dois pilares, doutrina e caráter. Como se consegue isso no dia de hoje? Como é possível encarar a realidade de uma sociedade que poderia você olhar de cabeça para baixo? Como é possível isso daí? É possível fundamentado na Escritura e sendo discipulado pela palavra, orientado na palavra. Então, lá naquela época, a época em que é escrita essa carta que o apóstolo envia, Timóteo já era o pastor de uma congregação chamada Éfeso. Só que lá em Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha muita idolatria, havia confusão na doutrina, uns pregavam uma coisa, outros pregavam outra, tinha um templo para uma diosa, tinha um templo para outro deus, tinha uma mistura de conceitos, de valores, de ensinos. Principalmente tinha um templo que levantaram para a idolatria, tinha uma cultura que gerava pressão, tinha um ambiente social que era muito pesado, pressão cultural. A oposição espiritual que tinha lá era enorme. Parece que estivesse falando do dia de hoje.
Parece que estivesse falando do ambiente desta cidade, deste estado ou desta nação. Mas o apóstolo Paulo escreve esta carta e ela é conhecida como uma carta pastoral. Essa carta, ela é transmitida para ensinar a um jovem que está se levantando e que debe entender que há um exemplo que o mundo precisa ver. O mundo está precisando de um exemplo de verdade, de um ensino de verdade, de uma vida de verdade. O mundo está precisando de uma geração que não seja aquela geração perdida, aquela geração que não dá nem para ter esperança nela. Não, então o apóstolo pastoralmente ensina como manter a ordem, como manter-se estruturado, como se formar na doutrina e como pode viver uma vida exemplar ainda no meio do caos. Eu gostaria nesta noite de te convidar, porque na verdade nossa sociedade precisa um exemplo que não consiga só ouvir, que seja um exemplo que dê para ver. Então o apóstolo escreve a um jovem que estava lá. Imagina a responsabilidade daquele jovem. Vamos imaginar, ele está diante de uma sociedade terrível. A vaidade, a inveja, os problemas, o comércio, o dinheiro, a idolatria, monte de coisas lá. E ele era o pastor. Ele era o responsável. É muita pressão para um jovem. É muita pressão para alguém que está se formando. Aí o apóstolo vem e diz assim para ele: você precisa entender que esta sociedade precisa conhecer o homem de Deus de verdade. Então, aquele jovem foi colocado lá com uma grande responsabilidade: ser testemunha, ser luz, ensinar a palavra, corrigir erros. Tudo isso sendo ainda jovem. Então o apóstolo ensina para ele e diz: o exemplo que o mundo precisa ver é você. O exemplo que o mundo está precisando hoje não é outro, é você. O que o mundo está precisando hoje não é outra pessoa, é você. O que pode mudar o ambiente em sua cidade não é outra pessoa, é você. O que pode dar uma virada no estado, no país, não é o prefeito, não é o governante X, não, é você. É você, meu filho. Então, veja, no meio de tanta confusão, o apóstolo Paulo ensina para ele que ele é o exemplo que o mundo precisa ver. Eu venho para lhe dizer nesta noite que você é o exemplo que o mundo precisa ver. Você é o jovem que esta geração precisa ver. Então, no apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no capítulo 4, mostra como deve se comportar aquele que é exemplo e como tem que viver aquele que é exemplo. É por isso que é interessante, no capítulo de número 3, o apóstolo diz: o caráter é importante, porque o caráter vai acima dos cargos. Se uma pessoa estrutura sua vida íntima com Deus, ele vai entender que acima dos cargos está a estrutura da pessoa. E aí ela vai aprender como deve lidar com o engano, como deve lidar com as falsas doutrinas, como deve lidar com os problemas, com as dificuldades e como
como pode viver de forma exemplar num mundo cada vez mais confuso. Eu gostaria de te dizer que essa palavra é muito bonita. Dá para, nesta noite, entendermos o propósito que tem o Senhor ensinando para nós, que tanto o caráter como a doutrina são dois pilares muito importantes para estruturar o exemplo que o mundo precisa ver. Hoje vivemos uma geração. Vou aqui tentar abrir um pouquinho mais o ambiente e você também vai dar um glória ali se você concorda, tá bom? Você não vai me deixar aqui sozinho, tá? Vamos interagir, tá bom? Concorda, não, irmão? Vai me deixar aqui sozinho ou vai interagir aqui comigo? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória Amém, ao amém. Senhor. Aleluia. Vivemos em uma geração que valoriza a imagem acima da integridade. Verdade. Amém, amém. Amém. Quer dizer que para a geração de hoje é mais importante a imagem do que a integridade. Para esta geração é mais importante o palco do que o preparo. Tem uma galera lá que vai subir o palco, fala uma coisa, fala outra, porém não tem preparo. É mais importante hoje para a mocidade o palco do que o preparo. É bem mais importante para a geração de hoje quer autoridade sem submissão, quer título. Eu sou, eu tenho, eu falo, mas não tem submissão. Quer falar às pessoas. Hoje, o mundo desta geração é uma geração que quer falar, fala e fala e fala, mas não quer aprender a ouvir. E quando uma pessoa não aprende a ouvir, ainda não tem aquela estrutura que define o caráter. E o caráter é fundamental para alguém que vai se tornar o exemplo que o mundo precisa ver. Esta geração é a geração que quer resultado rápido, mas não quer processo. Não quer processo. Não quer passar pelo processo, não quer passar pela orientação, não quer receber correção, não quer ser orientado, não quer passar pelo processo, porque tudo quer rápido. Já me batizei, pastor, agora eu cargo. Já estou aqui pronto, pastor, já aprendi a mexer com o instrumento, bota para mim o microfone, estou pronto. Quer tudo rápido, mas não quer ouvir, não quer se sujeitar, não quer processo. Amém. Glória a Deus. Pessoa que não quer isso, não quer integridade. Amém, amém. Porque valora mais a imagem do que a integridade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo duas coisas urgentes: o caráter da solidez e a doutrina da firmeza. Uma vida de estrutura firme é uma vida que não vai se balancear. É uma vida firme. É uma vida que entende. É uma vida que conhece. É uma vida que valoriza. E é uma vida que não é fácil mexer com uma pessoa bem estruturada. É por isso que o caráter e a doutrina são dois pilares que aparecem ali no capítulo 3, no capítulo 4. Agora, veja comigo. O capítulo de número 3, se você está ali, e se alguém me ajuda ali com o microfone do irmão Oscar, pode abrir e pode ligar e desligar, para que não fique aí o barulhinho, tá bom? Obrigado. 1 de Timóteo, o capítulo de número 3, aí você... Quando você quiser, fica à vontade. Pode desligar e pode ligar. O que não fica muito bom é deixar sempre aberto, né, o microfone. Glória a Deus. 1 de Timóteo, capítulo de número 3. É uma coisa muito interessante como o apóstolo aborda esta situação.
começa a dizer fiel é a palavra, porque o caráter é formado com a palavra. Posso falar aqui um negócio para vocês bem abertamente? Pode, pode. Pode, pode. Amém. Ó, o Amém, glória caráter a Deus. é o teu maior currículo. O maior currículo de você não é o título, não é a sua formatura, é o caráter. Oh, glória. Oh, glória. Amém. Essa capacidade, essa forma levantada na palavra, porque diz a Bíblia, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Amém? Amém, amém. Necessário, Amém, pois, glória a Deus. seja irrepreensível, e logo diz, esposo de uma mulher, de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Esse começo do capítulo de número 3 fala que para uma pessoa se tornar exemplo para o mundo, precisa ter princípios, Amém, amém. precisa ter o caráter. E o caráter é o quê? Que é o caráter? O caráter é o que você é quando ninguém está olhando. É a pessoa que você é quando não tem o pastor por perto. É a pessoa que você, na realidade, é quando ninguém está enxergando o que você pensa, o que você diz, o que você faz. Isso é o caráter. Vamos lá. Caráter é o somatório dos seus valores, princípios, hábitos, respeitos ao que você conseguiu aprender ao longo do tempo. Esses hábitos repetidos, esses princípios que faz de você a pessoa que é para tomar as decisões, esses valores que determinam a marca da sua vida, acaba, a soma de tudo isso, acaba formando o seu caráter. Amém, amém. O apóstolo Paulo diz que todo jovem deve ter coerência. Essa coerência é viver o que crê. Quando nós entendemos a necessidade de sermos coerentes, você consegue olhar a uma geração que gosta do palco, mas não gosta de ser coerente, porque uma coisa é na igreja e outra coisa é na casa. E na casa tem um comportamento, porém na igreja tem outro comportamento. Isso não tem coerência, não é coerente. Então não vive aquilo que crê, porque fala uma coisa e vive outra. Amém, E o amém. apóstolo Paulo está dizendo para que você seja o exemplo que o mundo precisa ver, você precisa ser coerente. Falar e praticar a mesma coisa. Aquilo que você fala, pratica. E aquilo que você pratica, fala. Porque fala de virtudes da integridade, do zelo pela palavra, mas não tem aquilo no momento que mais se precisa. O apóstolo Paulo está ensinando a necessidade de se estruturar com firmeza moral. Quer dizer, não se vender. Infelizmente, a geração de hoje se vende. Muitas pessoas não congregam porque na igreja não deram um cargo para ele. Não deixaram para ele uma oportunidade para mexer ou para tocar no teclado, cantar, e que cantor, e que tem ali uma oportunidade. E como não deram uma oportunidade, ele se vendeu. Se vendeu para ir a qualquer lugar onde ele tenha o palco que quer. Então, a pessoa precisa firmeza moral. Amém, amém. Isso forma o caráter.
O caráter se forma com coerência. O caráter se forma com firmeza moral. Não se vende. Os meus princípios não se vendem. Os meus princípios não se trocam. A minha vida alicerçada não vai se trocar por qualquer coisa no mundo. O caráter se define quando a pessoa tem disciplina pessoal e não se deixa dominar pelos impulsos. Porque lá no secreto, a tentação bate, o pensamento bate, a situação bate, mas se precisa uma pessoa com domínio, que não se deixe dominar, que não se deixe governar, que não se deixe levar pelo pensamento ruim, que não se deixe levar pelas coisas passageiras do mundo. Esta passagem do capítulo 3, o apóstolo vai nos dizer que a maneira de formar o caráter é na prática repetida dos bons princípios. Quando uma pessoa começa bem cedo, ainda novo, lá na sua casa, lá na igreja, ainda sendo moço, começa a se estruturar com bons princípios e vai repetir o princípio da submissão, o princípio de honrar aos pais, o princípio de honrar ao Senhor, o princípio do respeito, e começa a repetir e a repetir e a repetir, na prática, esses princípios vão desenvolver caráter. Essa atitude que uma pessoa começa a repetir, domínio diante da tentação, autoridade diante da tentação, todos os dias, dia após dia, vai desenvolvendo caráter. O caráter é uma conquista do dia a dia nas pequenas escolhas. Quando uma pessoa acorda e diz, vou para a escola dominical, vou jejuar, ele está fazendo uma escolha que define o seu caráter. Essa escolha é uma escolha correta. Não estava o pastor ali, não estava o líder dos jovens ali, porém ele fez uma escolha no escondido, porque ele tem uma estrutura por dentro que leva a tomar boas decisões. Assim se forma o caráter, com prática repetida de princípios, com domínio próprio todos os dias e com escolha de pequenas coisas. Eu não vou para lá, porque se eu vou para lá, eu vou ficar lá, e eles têm outro projeto, têm outras coisas, e vão me tirar do caminho, vão me tirar da linha do caminho certo. Não. Não conte comigo. Isso desenvolve caráter. Pequenas escolhas de todos os dias. Agora, se você pensava que o caráter se forma em um retiro emocional, não. Se você pensava que o caráter se forma com o pula-pula, também não. Com gritando uma coisa, gritando outra, também não. Com aplausos e momentos lá no palco, aí não se forma o caráter, aí se desforma. Porque uma pessoa que não esteja estruturada, o dia que alguém está dizendo, oi, irmão, está de parabéns. Olha, você é muito usado por Deus. Aí começa a subir, e logo ninguém pega. Porque ele estava mais preocupado pelo palco, estava mais preocupado pelas coisas temporais do que pela integridade. Estava mais preocupado pela imagem, mais preocupado por coisas ali da fama do que pela sua formação espiritual. Então, sabe como acaba uma pessoa assim? Uma pessoa acaba assim com discurso vazio, com uma retórica que não gera impacto. O caráter se forja. Como se forja o caráter? No dia a dia, na vida diária, simples, constantes, como diz a Bíblia, que temos que ser constantes na oração, no dia a dia, correndo atrás,
Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer passar pelo processo. Alguém tem que dobrar o joelho, alguém tem que correr atrás, alguém tem que pegar o ônibus e ir até o lugar para se formar, se congregar, ler a Bíblia e ter aquela preocupação pelo dia a dia. Assim se forja o caráter. O caráter se forja com o trato que você dá a seus pais, a seus irmãos. O caráter se forma na família. Como você se comporta com seus pais? Como Amém. você se comporta na sua casa? Como vai ser uma pessoa que quer servir a Deus e desobedece a seus pais e não honra a seus pais? A Bíblia diz que se uma pessoa não consegue obedecer aquilo que enxerga, como vai obedecer aquilo que não enxerga? Porque você enxerga aos homens, mas não enxerga a Deus. Então, a obediência começa no natural, para logo obedecer no sobrenatural. Quer dizer que se precisa um homem, um jovem, que entenda que o caráter se forja lá na família, com pequenas responsabilidades, fazendo ali a faxina ali, do seu quarto, limpando, organizando, arrumando, cumprindo com as tarefas, aquela tarefa pequena, com disciplina, com responsabilidade, colaborando a seus pais. Aí você está mostrando que está se formando para ser exemplo do mundo. Eu sabia que aí ninguém fala aleluia, ninguém fala glória a Deus. Isso eu já sabia. Mas Amém. em crescer, essa pessoa precisa entender que não se começa no altar, se começa lá na vida íntima, se começa lá na família. Amém, amém. Na responsabilidade que tem na sua casa. O trato que você tem com seu próximo, essa atitude de respeito, de fidelidade, de humildade, aí se prova como se estrutura o caráter. Amém, glória a Deus. Quando uma pessoa está crescendo e se formando, essa pessoa também coloca limites pessoais. Porque o homem de Deus sabe dizer não. Não. Aquilo que é pecado, não. Aquilo que não convém, não. Aquilo que tira minha paz, não. Aquilo que vai me jogar fora, não. Aquilo que não é conveniente, não. Para dizer não, também se precisa caráter. Amém, amém. Amém, Amém. amém, E glória a Deus. esse é o exemplo que o mundo precisa ver. Homens e mulheres que saibam dizer não ao pecado. Quando ninguém vê, quando o pastor não está ali, quando ninguém está por perto, que você consiga se levantar espiritualmente lá no secreto, dizendo não, não vou pecar, não vou me deixar levar pela paixão, não vou a poder em nome de Jesus. Essa pessoa está mostrando o seu caráter. Amém, glória a Deus. Amém. Então, preste atenção, porque hoje, no dia de hoje, há muitos jovens, escute, aqui vou falar bem pertinho de vocês, muitos jovens que mentem em coisas pequenas. São mentirosos. Mentirosos. E toda pessoa que hoje é mentirosa em pequenas coisas, amanhã trairá coisas grandes. Amém, amém. Amanhã será o traidor. Amanhã não terá problema nenhum de mentir, de apontar,
de falar e trair, porque essa pessoa não formou seu caráter. Amén, amén. Mas quando uma pessoa fala não às coisas que não convêm e vai deixando que Deus governe a sua mente e que Deus governe o seu coração, essa pessoa não vai mentir nem em coisas pequenas nem em coisas grandes. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esse jovem que hoje zomba da santidade, olha, está muito consagrada, né? Eita, Jesus, então agora é a mais consagrada da igreja. O que vamos fazer? Vamos colocar você no altar? Esse jovem que zomba da santidade de outras pessoas, amanhã vai fracassar. Porque não é para falar de outras pessoas, é para me preocupar da minha vida, é para me preocupar pela minha formação, pelo zelo que me governa, pela santidade, pela consagração. Isso é capítulo de número 3 do livro de Timóteo. O capítulo que fala das características irrepreensíveis que tem que ter um servo, um líder, o obreiro de Jesus Cristo. Amém? Sóbrio, Aleluia. irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, característica de uma pessoa de caráter. Glória a Deus. Característica de uma pessoa que não está brincando. Característica de uma pessoa que sabe que ele é o exemplo que o mundo precisa ver. O mundo não precisa brincadeiras, o mundo precisa é o homem que arda com a chama do fogo do Espírito. Que seja a sua carta de apresentação o seu comportamento. Porque quando a gente fala de caráter, fala de comportamento. E o capítulo de número 3 fala do comportamento que tem que ter o jovem. Jovem vai se comportar que o seu currículo, a carta de apresentação, é seu comportamento. Eita glória, isso daí é pesado, né, irmão? Santo Jesus. Louvado seja o Senhor, né? Amém, glória a Deus. Já entendi porque muitos têm aqui a câmera desligada. Já entendi. Mas pode se segurar. Porque, na verdade, o primeiro pilar é o comportamento, é o caráter. Se o jovem quer servir a Deus, como ele vai se comportar? A sociedade está cansada que o mundo fale, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. Todo mundo é cristão. Mas nem todo mundo é exemplo. Esta sociedade está cansada de ouvir que todo mundo é cristão. E o apóstolo está ensinando, você é o exemplo que o mundo precisa ver. Amém. Igreja do nome de Jesus, jovens conquistadores, irmãos obreiros e pastores que estão aqui, você é o exemplo que o mundo precisa ver. Não é o outro, é você o exemplo. É você o exemplo que o mundo precisa ver. Se o jovem hoje não tem autoridade para governar a sua própria vida, então vai ser governado. Porque quem não tem autoridade para governar as suas próprias emoções, as emoções vão te governar. Os problemas vão te governar. A fofoca vai te governar. Toda a situação lá fora vai te governar. E esse não é o jovem que o mundo precisa. O mundo precisa de um jovem que governe suas emoções. Que governe a sua boca. Que governe a sua língua. Que governe os seus fatos. Que governe o seu comportamento. Que governe a sua própria vida.
Porque se ele não se governa a si mesmo, dirigido e governado pela palavra e pelo Espírito, jamais governará a igreja. Jamais será governança da igreja, líder da igreja. Não pode, porque se não pode se governar a si mesmo, como vai governar uma casa? Como vai governar o lar? Ou como vai governar a igreja? Caráter, comportamento, capítulo de número 3, todo capítulo é comportamento, se comporta, seja irrepreensível, seja hospitaleiro, seja sensato, seja modesto, apto para ensinar, não dado vinho, nem avarento, que governe a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Tudo isso é comportamento, caráter. Pilar número 1. Eu gostaria de te convidar nesta noite. Se você tem vontade de conquistar alguma coisa, conquista o seu caráter. Porque hoje nós temos outro grande problema. O crente que vive de emoção. Lá no congresso, glória, aleluia. Acabou o congresso e já ficou daquele jeito gelado, que não tem nem força para dar glória, não voltou a se congregar. O último culto que ele participou foi lá no congresso. Até o dia de hoje não voltou mais para a igreja. Então, essa pessoa não tem constância. Essa pessoa é o crente de emoção. E o capítulo 3 está ensinando da necessidade de sermos crentes de convicção. Convictos. Que tenha constância no seu caráter, uma pessoa convicta. Que a santidade que ele professa é uma grande preocupação que nós temos em todas as congregações. Em todas, não em uma, em todas. Sabe qual é? Santidade real. Santidade real. Por que missionário tem santidade que não é real? Tem. Porque tem aquela santidade da aparência no dia domingo. Ou tem aquela aparência de, olha, tá compartilhando versículos todos os dias lá no Instagram, mas o coração tá sujo. A mente tá suja. Então, essa pessoa não tem santidade real, porque lá está compartilhando muita coisa no Facebook, fala bonito no Instagram, mas o seu coração está pervertido. A sua mente está perdida. Então, como assim? Muita gente quer destaque, mas não quer preparo. E precisa se preparar. Se você está com intenção de crescer em Deus, e quer palco, quer altar, quer púlpito, primeiro tem que ter sacrifício. Porque o palco sem vida, o altar sem vida, a pessoa tem que ter essa chama, esse fogo vivo, essa chama acesa. O destaque não vai vir sem se preparar, e o fogo no altar não vem se não é fogo de Deus, porque Deus não chama a uma pessoa para se mostrar com aparência, Deus chama a uma pessoa pelo seu caráter. É por isso que o apóstolo Paulo diz, é necessário que você seja irrepreensível. Porque o homem irrepreensível não dá motivos para o escândalo. E já você observou alguns escândalos que acontecem por ali, com um irmão, com uma irmã, uma congregação, X lá, uma coisa ou outra? É por conta que essa pessoa tem uma falha na sua estrutura, no seu caráter, deixou de ser irrepreensível. E a pessoa que não é irrepreensível, ela vai dar motivo de escândalo.
O apóstolo Paulo fala para um jovem e diz: seja moderado, seja sóbrio, seja equilibrado, seja uma pessoa de bom testemunho. Fora e dentro da igreja, bom testemunho de porta para fora e bom testemunho de porta para dentro. E se você é pai, se você é mãe, cuide bem da sua própria família. Porque se você quer liderar uma equipe na igreja e não quer liderar a sua própria família, então autoridade moral. Amém? Alguém tem um glória, não? Gloria a Deus. Glórias a Deus. Eu diria nesta noite que Deus não está buscando influencers digitais. Deus está buscando influenciadores espirituais. É muito diferente, né? Porque tem influencers digitais e influenciadores espirituais. Mas tem muitos influencers por ali digitais, mas poucos influenciadores espirituais. Você não precisa 100K de seguidores, 200K de seguidores. Você precisa é um caráter que agrade a Deus. Você precisa essa estrutura, mesmo que ninguém esteja olhando para você, mas que você seja de bom testemunho, de comportamento. Amém? Segundo pilar. Amém. Segundo pilar. O segundo pilar é o seguinte: a pessoa no capítulo número 4, o apóstolo fala e diz a doutrina. Formação na doutrina. A doutrina é uma blindagem. Se você está pegando, está aí, copiando, pega essa daqui. Por que a preocupação do apóstolo é a doutrina? Por quê? Porque la preocupación del apóstol era la doctrina. ¿Sabe por quê? Porque diz a Bíblia assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos. O apóstolo no capítulo 4 está nos alertando dos últimos tempos, apostatarão da fé. Porque alguns van a acabar obedecendo espíritus enganadores y sendo ensinados por demonios y muitos cheios de hipocrisia. Porém, a verdadeira, a sã doutrina é luz. A sã doutrina é uma blindagem contra o fake news espirituais. Sabe essa notícia que é falsa, mentirosa? Paulo está nos alertando e nos diz: muitos irmãos abandonarão a fé e vão seguir espíritos enganadores. Quantas pessoas pregam um evangelho sem cruz? Pregam um evangelho vazio? Pregam um evangelho sem doutrina? Tentando fazer a Bíblia caber nas vontades das pessoas. A doutrina é um conjunto de fundamentos de verdade, um fundamento da fé cristã. É aquele conjunto fundamental da vida que revela a Escritura, que mostra aquilo que nós acreditamos. O apóstolo diz e insiste no capítulo de número 4, para que você fique blindado contra a fake news. Então você precisa ler, exortar e ensinar. Precisa exortar e ensinar.
Ten cuidado de ti e da doutrina. Diz o versículo de número 16. Cuide de você mesmo e cuide da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. E o versículo número 3 diz: até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então veja que o segundo pilar aqui é a doutrina, que faz com que você esteja blindado. Uma pessoa se blinda espiritualmente como? Amén, gloria a Dios. Como acontece isso? Porém, nem todo aquele que fala a palavra fala com as duas estruturas que nós estamos falando hoje aqui: caráter e doutrina, comportamento e conhecimento. Essa doutrina, irmãos, é para ser cuidada. Então, eu quero te convidar, se você vai procurar na internet uma mensagem, procura um pastor da nossa igreja. Procura um homem, mesmo que seja simples, mesmo que não seja muito eloquente, mas ao invés de estar curtindo lá pregadores que não têm essa doutrina e não têm o caráter de Cristo, é bem melhor que você olhe lá aquele irmão, mesmo simples, não fala com muita eloquência, mas ele tem zelo pela doutrina, tem comportamento. Então, muitas heresias, muitos modismos acabam distorcendo o evangelho. Eu estava olhando aqui as duas passagens, porque o capítulo 3 e o capítulo 4 é a lição de hoje. E eu acabei me perguntando, mas na final das contas, como poderia eu fazer para me formar na doutrina? E entendi uma coisa, que para se formar na doutrina, se requer fome de aprender. Se você não quer aprender, não adianta. Se você quer aprender, então você vai crescer na doutrina. E aquela pessoa que cresce na doutrina adquire uma blindagem. Você precisa ter fome para aprender. Amém, amém. Você precisa humildade para ser corrigido. Porque hoje, irmão, todo mundo quer corrigir. Mas vai corrigir. Você terá... Olha, vem cá, vou te dizer, irmão. Quer corrigir, mas não quer ser corrigido. Você precisa humildade para ser corrigido. Estou falando de como se forma uma pessoa na doutrina. Já falei, lendo a palavra, estudando sistematicamente, com profundidade. Mas é necessário ter fome por aprender. Ter humildade para ser corrigido. Não, vem cá, meu filho, veja. A Bíblia diz que é um seu nome. Veja só, vamos prová-lo. E se você olha lá, entenda isso e aceite o que a Bíblia diz. Seja corrigido de bom grado. Seja obediente. Olha aqui, a Bíblia diz que é necessário o batismo. Então, irmão, por que tanta dúvida? Se você quer crescer no caráter e quer crescer na doutrina, então obedeça com humildade. Digo mais. Se quer se formar na doutrina, precisa compromisso em viver aquilo que se aprende. Porque nós estamos vivendo um tempo onde você escuta por aqui, sai por aqui. Vá na igreja, glória, uma mensagem, o pastor hoje pregou uma mensagem, meu Deus do céu, que mensagem tão poderosa! Mas tem uma data de caducidade. Demora a mensagem o que demorou o pastor pregando a mensagem. Se o pastor demorou 1 hora demorou a mensagem, porque acabou o culto e já não vive aquilo que aprendeu.
O que se aprende é para vivê-lo, não para escondê-lo, é para vivê-lo. Viva o evangelho. O apóstolo está dizendo para Timóteo, Timóteo, diante das adversidades, dos problemas da cidade de Éfeso, se precisa o homem que tenha uma carta como seu currículo, o comportamento e a doutrina. Eu acredito que você não vai esquecer estes dois capítulos aqui. Compromisso em viver aquilo que se aprende. Se você pensava que a doutrina se forma ouvindo mensagens motivacionais, aquele mensagem ali que vai assim, superficial, não, ali não se forma a doutrina. A doutrina se forma com Bíblia na mão, caneta na mão, estudando versículo a versículo, escola de doutrina, escola de discipulado, versículo, ensinamento, mesmo que você não pule, mas o ensinamento te forma. Então, se precisa uma pessoa que tire seus ouvidos de mensagens motivacionais unicamente para voltar a ter fome por uma palavra que blinde sua mente, seu coração e seu espírito. Se você pensa que só assistindo 1 minuto nas redes sociais lá, com vídeos que rola o dia todo, e ali vai se formar, tá errado. Isso não forma, isso deforma, porque a pessoa hoje está encarando aquele tempo que é tudo rápido, quer comida rápida, quer tudo rápido, tudo pronto, tá comida pronta, tá isso pronto, tudo pronto, quer tudo pronto. Por isso chega lá na igreja e está olhando o relógio, está olhando lá, apavorado, preocupado, porque quer tudo pronto. Mas quando vai para o outro lado, a fazer uma social ou um dia de lazer, tudo é muito curto. Não quer crescer no ensino, só quer rolar lá nas redes sociais, viver das opiniões populares. Assim não se forma a doutrina em uma pessoa. Não, a doutrina se forma com exposição bíblica. Leia, aprenda, abrace, se corrige. A doutrina se forma no confronto amoroso da verdade bíblica. E a verdade tem que ser falada, a verdade tem que ser ensinada. A doutrina se forma na palavra fiel, ensinando fielmente. Então, meus queridos, hoje, os jovens que vivem de pregações superficiais, o que vai acontecer com eles o dia de amanhã? Diga para mim. Morrer. O que vai acontecer com aquela pessoa que só vive das emoções, pregações superficiais? Essa pessoa que vive só de pregação superficial será presa fácil de doutrinas falsas, de doutrinas de engano, de doutrinas de mentira. Vão levar você até lá. Jovem que não conhece a palavra será iludido pelos ventos de doutrina, levado pelos ventos de doutrina. Jovem que ama a verdade terá raiz firme. Jovem que cresce na palavra terá raiz firme. Aleluia. Jovem que está bem estruturado não será arrancado pela tempestade, porque ele está blindado, caráter e doutrina. Então eu gostaria nesta noite, para ir encerrando, irmãos amados, a necessidade de nos aprofundar no conhecimento bíblico. Conhecer não apenas o que você gosta. Olha, eu gosto muito de a mensagem do amor.
Eu gosto muito da mensagem do arrependimento. Eu gosto muito de X mensagem. Quando na realidade nós precisamos conhecer todas as doutrinas. A doutrina do arrependimento, do pecado, do evangelho, do Espírito Santo, da unicidade, do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo. Então precisamos sermos fiéis. Fidelidade bíblica, jovens. Viver a verdade inteira, sem cortes, sem convenientes, porque a sociedade de hoje tornou-se a vida de cortes. Tudo lá agora é cortes. Então, se você não vem da Bíblia, se a sua linguagem não vem da Bíblia, se o seu comportamento não vem da Bíblia, se a sua prática de fé não vem da Bíblia, é notícia falsa, é fake news espiritual. Se o seu comportamento não vem de Deus, é fake news espiritual. E não caia nisso, porque se você cai nisso, então você vai se tornar o homem de fake news espiritual. Todo dia lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, todos os dias aparecem novos evangelhos. O evangelho deste daqui, o evangelho de lá, que tentam convencer a pessoa que você pode servir a Deus sem mudar de vida, que você pode servir a Deus sem ter que abrir mão do pecado, que você pode fazer isto sem precisar se arrepender, sem se converter, sem se batizar, que pode fazer isto e continuar no adultério, e continuar na fornicação. Cuidado, 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 nem tudo que brilha é ouro. Amém? Timóteo era jovem e a pressão que tinha era enorme. E eu estou vendo aqui uma mocidade muito bonita na igreja. Fico muito feliz e sou grato a Deus pela geração. Uma geração bonita, jovens, adolescentes, como Timóteo, mas vocês estão diante de muita pressão. A pressão que tem nossos jovens hoje na escola, na faculdade, no dia a dia, é enorme. Porque você ainda é novo. E há muitas pessoas lá fora que dizem assim para você: você é novo demais, fique quieto, você não sabe nada. Quando na realidade o apóstolo Paulo ensina e diz que ninguém te despreze. Viva com dignidade. Seja exemplo. Eu quero encerrar nesta noite dizendo para você as palavras que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, dizendo assim, com o versículo que nós começamos: seja exemplo. Exemplo na palavra. Fale a verdade, use a tua boca para edificar, não para machucar. Use a tua boca para inspirar a muitas pessoas, não para falar o que não convém. Seja exemplo no seu comportamento. Caminhe naquilo que é certo. Viva aquilo que é certo. Seja um homem que inspire, uma mulher que inspire no amor. Seja paciente, perdoe, ajude. Seja o exemplo que o mundo precisa ver. Seja exemplo na fé. Não desista. Cresça ainda no meio dos dias difíceis. Viva como um homem e uma mulher pura. No mundo lá, um mundo sujo. Mas você mantenha seu coração limpo. Não viva para impressionar a galera lá fora. Viva para agradar aquele que te chamou. Viva para honrar a Deus. Viva com dois pilares:
capítulo 3, capítulo 4, o caráter e a doutrina. Seja exemplo quando seus amigos começam a debochar a tua fé ou da tua escolha de viver santo. Lembre-se, você foi chamado para ser diferente, não para ser mais um. Você não pode ser mais um. Você tem que ser um, diferenciado entre os iguais. Diferente na escola, na faculdade. Seja aquela pessoa que recusa colar, trapacear ou participar de coisas que desagradam a Deus. Não utilize as redes sociais para falar e fofocar de coisas que não convêm. Não dê like a coisas que não são da nossa conveniência. Não compartilhe coisas que não são nossas. Seja homem de caráter ainda lá nas redes sociais. E a tua voz seja para construir e não para espalhar ódio ou lixo. Não. Você tem que mostrar escolhas todos os dias, segundo o seu caráter. Um jovem de princípios é um jovem firme, é um jovem que se comporta, é um jovem que na sua aparência, ele é um jovem que tem autoridade e sirva a Deus de coração, sendo exemplo, firme no caráter e firme na doutrina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dois alicerces, o comportamento e o conhecimento, ao caráter e a doutrina. Então, assim, você poderá encarar não só a sociedade de Éfeso, a qualquer padrão do mundo, mas seja irrepreensível em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de lhe convidar nesta noite a orar ao Senhor, a colocar nossas vidas, a dizer: Senhor, estou aqui diante da tua presença. Se o Senhor espera de nós alguma coisa, é que possamos ser o exemplo daquele mundo que precisa ver o homem de caráter e o homem de doutrina. Levante as suas mãos. Feche seus olhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E oramos e ficam aqui com os irmãos da diretoria dos jovens. Senhor e Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor. Oh, nós estamos aqui, Senhor Jesus, convictos, Senhor, da necessidade de ti, mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu te peço a tua ajuda, eu te peço, Senhor, a tua direção. Senhor, aqui estamos diante de ti, precisamos, Senhor, de ti. Oh, Deus amado, tu conheces cada coração, conheces cada vida. Pai querido, abençoa-nos, Senhor. Oh, jovem, não se venda por aplausos, seja moldado pelo fogo de Deus, viva para ser exemplo que o mundo precisa ver. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, igreja, que Deus te abençoe e que Deus te guarde nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.